você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Uma boa terça-feira. Ó, eu já tô aqui tomando uma aguinha e começando esse boletim para falar do quê? De timão, hoje tem jogo do Corinthians, pela segunda rodada aí da Copa Sul-Americana, o Corinthians que recebe hoje o Nacional do Paraguai. Eu vou trazer aqui a provável escalação, o que a gente pode esperar, porque o Timão tá precisando dar uma resposta pro seu torcedor, né? Não fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, nem chegou aí pra fase do mata-mata. E além disso, na última rodada, a rodada de estreia da Copa Sul-Americana acabou empatando com o Racing do Uruguai. Hoje, o Timão, na Neoquímica Arena, tem a chance de provar que veio para jogar futebol. Então eu já vou chamar a escalação aqui para você corintiano, para a gente debater um pouquinho quem são esses nomes, o que a gente pode esperar. E olha, o Antônio Oliveira tem em mente ir para o campo com esse time aqui que será o titular. Ó, possível escalação do Corinthians tem o Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique. Aí na zaga, o Hugo na lateral esquerda, né? E também tem a opção do Matheus Bidu. No meio-campo, Ranielli, Fausto Vera ou Breno Bidon, mas provavelmente entra sim o Fausto Vera aí no primeiro tempo. E o Rodrigo Garro fechando a equipe de meio de campo. Na frente, o Wesley, Romero e Yuri Alberto. Aí tá a grande mudança que o corintiano vem pedindo. Muita gente fala que Pedro Raul e Yuri Alberto no ataque não dá muito certo, não rola muito, não vai bem. E aí por isso o Antônio resolveu colocar o Romero. Então o trio de ataque fica o Wesley, Romero e o Yuri Alberto. Vamos ver então aí se em algum momento ele vai colocar o Pedro Raul, se o Romero vai ficar os dois tempos. Mas me conta aqui, corintiano, pra você tá bom esse ataque? Me conta o que falta no time do Corinthians. Deixa aqui nos comentários porque eu vou ler, eu quero saber o que você tá pensando em relação a esse time. E claro, além disso, aproveita que você já tá comentando, dá uma curtidinha aqui na nossa live, se inscreve no nosso canal e, claro, ativa o sininho. É muito importante ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver aqui trocando uma ideia sobre futebol, você vai ser acionado, vai poder participar dessa resenha. Então é isso. Tá aí o time do Corinthians escalado como a gente conversou, e a TV do Corinthians acabou publicando também uma sonora do Breno Bidon, esse que é um meio-campista que veio da base do Corinthians, o menino que vem chamando muita atenção, já conquistou o coração de muitos e muitos corintianos, mas parece que hoje quem entra no meio-campo como titular é o Fausto Vera. Você prefere quem? Breno Bidon, Fausto Vera, enfim. Tem gente reclamando do Fausto Vera, falando que ele não tá entregando muito, que prefere o Bidon, mas ele tem mais experiência, o Bidon ainda é menino. Enfim, eles estão se preparando para esse jogaço, para essa resposta, e a gente vai ouvir um pouquinho da sonora do Bidon. Vamos ouvir o Bidon, então. Com certeza, a gente veio de um empate aí, agora a gente está bem focado para terça-feira, a gente está trabalhando bastante e com certeza a gente vai em busca da vitória com a torcida ao nosso favor também, né? A semana tem sido de preparação, de muito foco, muita expectativa também, né? Jogo em casa, não dá para abrir mão de resultado. Com certeza, não dá para abrir mão de resultado em casa, nem fora também, a gente é Corinthians, então a gente tem que brigar sempre pela vitória. É isso aí, o Corinthians precisando entregar resultado, né, pessoal? Tá precisando, porque o Corinthians, com a torcida que tem, com a nação que tem, com o time, a história que tem, não dá pra não chegar no mata-mata de um paulista, de um estadual, né, pra perder contra um time que não tem tanta tradição quanto o Racing do Uruguai, um time que é mais retranqueiro. O Corinthians não vem achando espaço, não vem conseguindo criar, tem muitos problemas aí, tem que melhorar, tem que mostrar pro torcedor para que veio. A gente sabe que o Corinthians vem passando por muitas complicações, acabou de trocar de diretoria, tem uma dívida enorme aí pela frente, mas eles não podem, né? Essa organização não pode esquecer que tem uma nação inteira por trás de um time tão gigante, muitas pessoas que gostam de ver o Corinthians, que querem ver o Corinthians bem. Então fica aqui o meu pedido, né, de que
meu pedido não, meu desejo de que dê tudo certo e que o Corinthians consiga um baita resultado. Até porque no time do Corinthians tem o Argentino Júnior que já ganhou o primeiro jogo contra o Nacional do Paraguai e agora vai jogar em casa contra o Racing do Uruguai. Se o Nacional vencer, vai continuar à frente e se o Corinthians perder, o Nacional pode chegar a 5 pontos do Corinthians. Lembrando que para passar para a próxima fase da Sul-Americana é só o primeiro de cada grupo, não os dois como é na Libertadores, e sim o primeiro. Então, o Corinthians precisa desse resultado e é urgente, meu povo. Vamos continuar falando de Sul-Americana porque hoje também tem Atlético Paranaense. Lá no Paraná também vai ter jogo na Sul-Americana. O Atlético que venceu o primeiro jogo da Sula vai para essa segunda rodada contra o Raio Zuliano em casa. Já vou chamar a provável escalação só para dar uma passadinha aqui nos jogadores do Furacão que vão entrar em campo aí no Paraná. E aí a gente vai ouvir uma sonorazinha rapidinha também do Cuca, né, que é o treinador do Atlético Paranaense, sobre o que ele espera, como vem sendo esse preparo para a Sula. Vamos à escalação, meu povo, ó. A escalação do Atlético Paranaense tem o Bento no gol, que acabou de voltar da seleção brasileira, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Gamarra e Leonardo Godoy. No meio-campo, Fernandinho, Alex Santana e Lucas Esquivel. E na frente, o Canóbio, Mastriani e Zapelli. Essa daí que é a escalação provável do Atlético Paranaense para o jogo de hoje contra o Raio Zuliano. Você fica atento, tá bom? Porque esses jogos são muito importantes. Agora, acho que chegou a hora da gente também dar uma ouvida, entender o que o Cuca anda fazendo, o Cuca que chegou no Atlético Paranaense, já se deparou com uma pressão, né? Porque o Cuca tem aquela história em relação a um crime que ele pagou, a condenação de um crime envolvendo assédio a uma mulher. Ele que já tentou explicar essa história mais de uma vez, mas chegou no Atlético tendo essa pressão, é claro, porque a sociedade tem que cobrar uma resposta, né, dele. Ele que se diz atento a essas questões sobre os direitos das mulheres e que vai assumir uma postura mais eficaz em relação aos direitos e às leis e ao próprio posicionamento dele. Bom, dito isso, vamos ouvir o que ele anda fazendo no Atlético Paranaense, como ele anda treinando esses jogadores. Bora lá ouvir o Cuca. Então a gente tem que ser o melhor dessa primeira etapa, dessa primeira fase, para trazer todos os mata-matas para casa, que depois é tiro curto, são 3, 4 mata-mata e você está na final. E a gente tem que estar adaptado a tudo isso e responder jogo a jogo, então a gente vai usar o grupo inteiro. O importante é que nesse tempo nós conseguimos deixar o grupo homogêneo. Mesmo quem não está jogando está em ritmo de jogo, né? Treinou forte e a hora que puser o pessoal em campo. Eles estão treinando forte, segundo o Cuca, vai dar tudo certo. Já eu vou passar aqui a arte de todos os brasileiros e não brasileiros também, todos os times que vão jogar hoje na Sula, tá bom? O Atlético Paranaense que vem aí num momento muito bom, acabou de ser campeão lá no Paraná, ganhou o primeiro jogo da Sula, vai para o seu segundo jogo em casa, então tá tranquilo, sem pressões, né? Os jogadores estão trabalhando bem dentro de campo, estão entregando um bom futebol e é isso que todo torcedor quer ver. Bora lá então para os jogos da Sul-Americana desta terça-feira, Argentino Júnior e Racing do Uruguai às 7 horas da noite. Esse jogo muito importante também para o Timão, porque é o jogo dos seus adversários de grupo aí na Sul-Americana. Argentino Júnior recebendo então o Racing de Montevidéu às 7 horas da noite, mesmo horário do jogo entre o Corinthians e o Nacional do Paraguai. Mais tarde, 9 horas da noite, tem Boca Juniors e Esportivo Trinidense, 9 horas da noite. Na sequência, Danúbio e Esportivo Ameliano, também, na verdade, na sequência não, mesmo horário, né? É às 20... não, tá certo. 21h30, vai ser meia horinha depois do jogo do Boca. Meia horinha depois do jogo do Boca começa Danúbio e Esportivo Ameliano. E o último jogo do dia
da Sul-Americana é esse que não tá sofrendo muita pressão, que vem indo bem aí, jogando muito bem futebol. Atlético Paranaense e Raio Zuliano, 9h30 da noite. Também esses são os jogos da Sula, pessoal. E agora, eu quero falar com você do quê? De Libertadores, vamos falar de Libertadores, porque também tem brasileiros jogando hoje na Libertadores, brasileiros que acabaram de ser campeão no seu estado, e eu tô falando do Grêmio. O Grêmio, o tricolor gaúcho, o Grêmio que acabou de se sagrar aí, heptacampeão gaúcho. Gente, não é pra poucos, viu? Heptacampeão gaúcho, 7 vezes campeão. Eu vou falar, isso daqui é um trabalho exemplar que vem sendo feito de uma diretoria, de um treinador que não abaixa a pressão, que vai ali para cima e que consegue coordenar a sua equipe de uma forma brilhante. Eu tô falando dele, do Renato Gaúcho, é ele mesmo que tá treinando o Grêmio, né? Ele que no último jogo da Libertadores acabou poupando aí a sua equipe, perdeu o primeiro jogo de 2-0. Hoje vai jogar contra o Huachipato, certo? Na sua casa, Grêmio e Huachipato, recebe o Huachipato hoje, mas o Renato recebeu algumas críticas, viu, por ter poupado. Claro, nenhum torcedor gosta de perder, então ele acabou indo jogar na altitude com o time reserva, mas acontece, gente, que tinha pela frente aí a grande final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. E na coletiva ele falou, olha, essa foi minha escolha, pra mim é muito importante o título, não importa o qual, e eu pouparia de qualquer forma para ganhar o Campeonato Gaúcho, que eu quero ser campeão, vocês me pagam para tomar decisões, e a decisão foi tomada. Não me arrependo, perdemos de 2-0 com o time reserva na altitude. E é isso, temos muitos jogos ainda na Libertadores para recuperar. E foi isso. O Renatão aí que se sagrou então o heptacampeão gaúcho com toda a sua equipe no sábado. E ontem a gente focou muito, né? No Palmeiras, no Santos, ouvimos os dois lados. Hoje eu separei um trechinho do Renato falando sobre esse campeonato, sobre ganhar esse título, porque é importante também, né? Heptacampeão é para poucos no Brasil, gente. Principalmente o futebol brasileiro, como é, cheio de times com possibilidades, né? Então vamos ouvir aí o Renato Gaúcho. Primeiramente, o Renatão falando sobre a felicidade desse título, o heptacampeonato do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha. Daqui a pouco o Renato fala pra gente e aí você vai ver, porque ele tá muito emocionado nesse vídeo e ele tem aquela pose de durão, sabe? Mas ele fala que ele ama a equipe que ele tem, que ele ama os jogadores que ele tem e ele disse isso antes deles entrarem ali em campo na pré-eleição, que é aquela conversa que eles têm, aquele momento que eles têm para se concentrar antes de uma grande final ou antes de um grande jogo. E ele disse, eu amo cada um de vocês escolhem, tá todo mundo aí, ou pra chorar de alegria ou pra chorar de tristeza. Vamos ver então o Renatão falando, podemos? Bora ouvir o Renato. Dar os parabéns ao meu grupo, ao meu presidente, à minha diretoria, ao meu staff e à nossa torcida, que fez uma festa maravilhosa hoje. Eu hoje na pré-eleição falei algumas coisas para eles e entre elas eu coloquei o seguinte: vocês têm duas opções. Vocês vão abraçar suas famílias, seus filhos, sogro, sogra, as pessoas mais chegadas, enfim. E quase 10 milhões de pessoas. Com um sorriso na cara ou com lágrimas. A decisão é de vocês. Com o título, pode ter certeza que nós vamos deixar essas pessoas todas alegres. Ou com lágrimas. Então, eles entenderam direito o recado, fizeram um trabalho direitinho. Aí você me perguntou qual é o reflexo que vem pela frente. No momento que você entra numa competição, título é título. Independente se é estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, título é sempre título. E hoje, mais uma vez, falei isso para eles também, eles poderiam fazer história no clube, sendo heptacampeões.
E hoje nós vimos que realmente eles honraram a camisa mais uma vez. Deixamos os torcedores todos felizes. A minha alegria é ver a torcida do Grêmio sorrindo. Então está todo mundo de parabéns, porque todo mundo trabalhou desde o início do ano. E o reflexo também é em cima de você sendo campeão, sempre te dá uma tranquilidade maior para você poder. É isso aí. Sendo campeão, sempre te dá uma tranquilidade melhor. Eu também concordo com o Renato Gaúcho, viu? Olha, o Renato também que falou aí a respeito da entrega dentro de campo, que não importa o jogo, tem que entregar. Você pode tomar suas decisões, você pode até perder, mas você tem que jogar o que está ali à sua frente, né? Você tem que estar no momento que está à sua frente. Acho que é isso. Então ele fala então dessa entrega, dessa resposta dos jogadores dentro de campo para a felicidade de uma nação inteira gaúcha, hein? Pelo amor de Deus, o torcedor do Grêmio deve estar muito feliz com esse título, mais esse título, e a gente vai ouvir o Renato Gaúcho falando sobre a entrega dos jogadores dele. Na sequência, a gente também vai dar uma olhadinha na escalação. Mas antes, vamos ouvir só mais um pouquinho do Renato. Mentalizar que todo jogo é uma decisão para a gente. A nossa camisa ela é muito pesada. Nós temos uma quantidade enorme de torcedores por trás da gente. E a gente precisa dar sempre essa resposta dentro do campo. Então, quando eu falei isso para eles também se emocionaram. E eu não canso de elogiar o meu grupo. Não é porque nós ganhamos hoje. Nas derrotas também eu elogio o meu grupo. Procuro corrigir sempre os nossos defeitos, para que a gente possa acertar para o próximo jogo. Mas é muito importante o treinador estar à frente de um grupo e passar sempre essa confiança para eles. Porque é muito fácil chegar aqui hoje, meu grupo é maravilhoso, eu gosto muito do meu grupo, porque nós ganhamos. Não, nas derrotas também, no dia a dia também, eu corrijo eles, procuro conversar bastante com eles e procuro colocar sempre essas coisas na cabeça. Então, a minha passagem para o Rio de Janeiro, tenho mais sempre no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, mas nunca deixei de ser gaúcho. Nunca deixei de ser gaúcho. Então, hoje, eu nasci praticamente dentro desse clube. Eu chego aqui com 17 anos, se eu sou o maior ou não vem o caso agora, o maior jogador do clube, mas sempre que eu jogava, eu procurava dar o máximo de mim. É isso que eu passo para o meu grupo também. É aquele foco, aquela concentração, aquela determinação, aquela entrega em qualquer jogo, seja do estadual, da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. O jogador ele é pago para correr. O jogador é pago para honrar a camisa que ele entra em campo, porque o clube dá tudo para ele. Então, o que eu exijo deles é essa entrega durante os 90 minutos, independente do jogo, independente do adversário, para que aí sim, como hoje, no final de uma competição, a gente pode se abraçar, a gente pode dar alegria para o nosso torcedor, a gente pode chegar em casa com um sorriso na cara, com o dever cumprido, porque justamente não tem melhor coisa do que ver as pessoas sorrindo. E a entrega vem sendo feita, né? Como eu disse, o torcedor do Grêmio deve estar muito feliz, né? Com esse caminho que o Grêmio vem trilhando dentro do futebol, claro. Pode conquistar outras competições nacionais, internacionais aí, né? A Copa Libertadores, mas conquistar o título gaúcho pela 7ª vez, o coração deve estar quentinho, né? E eu prometi estar aqui. A possível escalação do Grêmio para hoje. Hoje já tem Libertadores. Você acha o quê? Já calma o coração que ganhou aí o heptacampeonato gaúcho no sabadão e já vai pra frente que hoje tem Libertadores e agora é foco em um novo título. Bora então ver quem que o Renato Gaúcho deve ir ao campo. Marchesin, João Pedro, Rodrigo Eli e Kahneman. No meio-campo, Mike, Villaçante e PP, Cristaldo. Também ali formando PP e Cristaldo, um pouquinho mais à frente, Gustavo Nunes, Pavon e Diego Costa. Essa, então, é a escalação do Grêmio para hoje à noite. Jogo importantíssimo, a gente já falou aqui muito do Grêmio, já relembrou, então, um pouquinho das falas do Renatão. E vamos continuar na Liberta, porque hoje também tem jogo dele, do Fluminense. O Fluminense recebe o Colo-Colo hoje, mais tarde também, daqui a pouquinho a gente vai passar toda a tabela, os horários para você já anotar e ficar ligado. Mas hoje tem também Fluminense e Colo-Colo, que a gente já vai subir a escalação aqui, uma provável escalação que o Diniz vai usar nesse jogo. E depois que eu passar, a gente entra com uma sonorinha também, com uma falazinha do André, jogador do Fluminense, que falou um pouquinho também sobre a Liberta, porque é muito importante, né, gente? Eu acho que não exista uma pessoa no Brasil que gosta de futebol que não quer ter esse título aí dentro do seu museu, uma Libertadores.
Então, daqui a pouquinho vai ter essa sonora também. Vamos então à escalação, a possível escalação. Lembrando que todas essas são possíveis escalação. O time só libera a escalação oficial mais ou menos 1 hora antes do jogo e a gente tá de manhãzinha, eu só tô te atualizando, entendeu? Daqui a pouquinho, meio-dia, 6 horas da tarde, tem mais, mas já eu falo sobre isso. Vamos à escalação do Fluminense. Ó, Flu vai com o Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo. No meio-campo, André Lima e Ganso. André Lima não, André e o Lima. E o Ganso. E na frente, Marquinhos, Arias e Cano. Esse o possível time do Fluminense para hoje à noite. Vamos ouvir o André então, porque todos os times têm a sua TV e diariamente eles tiram trechinhos do jogador ali, depois daquele treinamento, né? Depois de sair ali do campo, a galera vai lá, tira um trechinho e passa aqui para a imprensa pra gente colocar para vocês. Então vamos ouvir o time preparado, time muito bem treinado e confiante para o jogo contra o Colo-Colo. Agora é aguardar, ligar ali no jogo, à noitão, entendeu? E ver o que eles vão entregar dentro de campo. Além disso, vamos falar de mais um brasileiro aí na Libertadores hoje, que é o Galo. O Galo, eu já falei bastante do Galo ontem, hein? Porque o Galo se sagrou aí campeão mineiro, com uma virada histórica em cima do Cruzeiro lá no Mineirão no último domingo. A gente falou muito sobre isso aqui também, mas hoje o senhor Galo joga contra o Rosário, isso aí. Já temos aqui à nossa frente uma possível escalação para o Galo hoje à noite. O Galo deve entrar, então, com Everson, Saravia, Gemerson, Bruno Fux, Guilherme Arana, Otávio, Bataglia e Zaratio. O Igor Gomes também aí completando o meio-campo. E na frente, Paulinho e Hulk. Isso aí, o Atlético Mineiro que vem aí com força total. E promessa é dívida, né, meu povo? Vamos então para a arte aí dos jogos da Libertadores. Só pra gente dar uma passada em quem que vai jogar hoje, tudo bem? Porque são times importantes, além dos brasileiros tem outros que estão no grupo dos brasileiros, lembrando que a Liberta é diferente, que são os 2 primeiros que passam para a próxima fase. Vamos lá. Ó, primeiro jogo do dia, que passou aqui para mim. Deixa eu só dar uma voltadinha. Beleza. Começa com Estudiantes e The Strongest, 7 horas da noite. No mesmo horário, Grêmio e Huachipato, jogo que eu já falei, muito importante aqui. Os gaúchos vão estar de olho nesse jogo. Na sequência, tem o... deixa eu só dar uma olhadinha, tá certo. Estudiantes, Barcelona do Equador e Tajeres também jogam hoje na Libertadores, 9 horas da noite. Libertad e Deportivo Táchira no mesmo horário. E fechando os jogos, tem aí o Fluminense. Peraí. Volta na outra arte, ô Mari. Você já passou a arte? Essa é a primeira, né? Isso, tá certo. Você pode ir pra outra? O Fluminense enfrenta o Colo-Colo 9 horas da noite. Aí sim. Porque eu acho que eu tô com outra ordem aqui, eu acabei fazendo anotações em outra ordem, mas tá tudo certo. Ali tem o Júnior de Barranquilha contra o Universitário, 11 horas da noite. E é isso, os próximos jogos já são de quarta-feira. Isso aí, meu povo. O Júnior de Barranquilha fecha, então, essa terça-feira de jogos. Só passando mais uma vez. 7 horas da noite, Grêmio e o Huachipato. No mesmo horário, Estudiantes e The Strongest. Na sequência, 9 horas da noite, Barcelona de Guayaquil e Tajeres. Fluminense e Colo-Colo, Libertad e Deportivo Táchira, todos esses 3 jogos, 9 horas da noite. E fechando o dia, Júnior de Barranquilha e Universitário. Esses são os jogos da Liberta que eu sei que você que ama futebol vai ficar acompanhando, vai ficar muito ligado nesses jogos, não é mesmo? E agora, meu povo? A gente já falou de Sul-Americana, a gente já falou de Libertadores, já passamos tudo, já mostramos jogadores falando, os técnicos falando. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube? Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube, porque amanhã o São Paulo vai para o seu segundo jogo na Libertadores contra o Cobresal, joga em casa, no Morumbis, e parece que vai ter
um ídolo aí da equipe, um jogador muito importante de volta à disposição do Carpini. Pois é, o São Paulo está enfrentando ultimamente muitos problemas com lesão de jogadores, e isso já não é de hoje. O Nestor teve que passar por uma cirurgia, por um procedimento. Ele teve uma lesão no menisco e também uma lesão no ligamento colateral. E aí ele teve que passar por todo um processo de recuperação desde o ano passado e não jogava pelo São Paulo desde então. É um jogador, um meio-campista que faz muita falta para o São Paulo, porque ele cria, ele ataca, ele corre, ele dá muitas assistências, é um jogador fundamental dentro desse elenco aí tricolor. E, como eu já disse, a São Paulo TV também postou, né, aí uma fala do Nestor, ele que está muito ansioso para voltar a campo, para poder representar de novo o São Paulo Futebol Clube, só que demanda tempo, né? Demanda tempo toda a recuperação. Você tem que fazer fisioterapia, você tem que ir no médico, enfim, muitas coisas, passar pela cirurgia, tem que voltar aos poucos para não se machucar mais, e o Nestor teve que passar por todo esse processo, né? Lembrando que o São Paulo já não vai ter à disposição Rafinha, Wellington Rato e Lucas. Um Rodrigo Nestor de volta recuperado seria muito bom, né? Cairia muito bem aí no jogo do São Paulo. Então vamos ouvir o Nestor, essa sonora dele é um pouco longa, né? Porque ele fala de todo esse processo dele, de como é que foi essa recuperação, do que ele espera, o que ele espera para Libertadores, do que ele sente falta. Tem muitos detalhes. Vai ser um pouquinho mais longa, mas eu acho que vale a pena ouvir, porque o Rodrigo Nestor foi fundamental para o São Paulo no último ano, na última temporada, principalmente na Copa do Brasil, em todos os jogos, então é importante ouvir esse jogador. Vamos ouvir então o Rodrigo Nestor. Muito ansioso para poder sentir a energia de novo. Demorou um pouco para passar e para chegar esse momento, mas que bom que deu tudo certo, que fizemos tudo certinho, com a orientação do departamento médico, do cirurgião também, e agora é só aproveitar essa quarta-feira aí no Morumbi de Libertadores para que a gente possa voltar a ter bons momentos. O começo foi bem difícil, assimilar, né, essa lesão, nunca tinha passado por nenhum procedimento cirúrgico. Acho que a parte mais difícil foi o pós-operatório, né, de ter que ficar ali algumas semanas com o brace, sem poder andar direito, sem poder se movimentar, fazer as coisas, viver a vida, né. E foi bom que eu aprendi a me conhecer um pouco melhor, saber que isso faz parte do esporte, que pode ser que aconteça de novo, é algo que eu não posso controlar. O que eu posso fazer é me cuidar, como eu sempre me cuidei. Infelizmente, num acidente aconteceu. Então foi um período de muito aprendizado para mim. Sofri um pouco no começo, mas também meus companheiros me deram muita força para que eu pudesse passar bem por esse momento. Acho que todo mundo, além da minha família, né, as pessoas do clube muito aí, fiquei com a Físio aí nas férias, com o Igor, com o Betinho, o Felipe, a Silmar, o Bruno, e também a parte do doutor, agora a parte final com o Titon. Então foram pessoas que me deram muita força para no dia que eu estava estressado, querendo voltar, querendo acelerar as coisas, eles conseguiram me acalmar, me deixar mais tranquilo também. Então o trabalho foi muito bem feito, mas acho que as pessoas que me deram mais força, além dos jogadores, foram esse pessoal aí, principalmente os fisioterapeutas. Evolui muito, porque, como eu disse, é uma situação nova, eu nunca tinha passado por isso. Talvez no melhor momento da minha carreira, passar por uma situação como essa. E faz parte, como eu falei, a parte mais difícil já passou. Agora é voltar e aproveitar, porque realmente foi muito difícil. Ficou uma cicatriz aqui e toda vez que eu olhar para ela eu vou lembrar o que eu tive que passar para poder voltar ao meu normal, né? Acho que valorizar quando você tá bem, quando você tá com saúde dentro do campo, às vezes a gente não agradece por poder estar ali, por poder desempenhar, né? De viver o dia a dia com o companheiro, independente de estar no banco ou tá jogando. O que eu mais senti falta foi isso, de não poder viver o dia a dia com meus companheiros, ver todo mundo feliz, alegre. E não que eu não tivesse também, mas queria compartilhar dessa alegria com eles. Então acho que esse foi o maior aprendizado, de valorizar a saúde, de estar bem 100% fisicamente, que é algo que a gente precisa para a nossa profissão. Eu acho que sim, eu volto para ajudar meus companheiros. Acho que eu sou agora um dos jogadores que tem mais tempo de casa, né? Sem contar a base. E tô aqui para ajudar, quero somar. Esse é o Nestor e agora não vai ser diferente, independente do momento que a equipe está passando.
Acho que quarta-feira já tem uma chance de novo de passar por cima e tenho certeza que vai dar certo. Tô muito ansioso, a expectativa é máxima para que tudo dê certo, né? Eu já joguei uma vez, mas foi sem torcida, né? E tô muito ansioso para que chegue quarta-feira logo, para poder ver o Morumbi lotado. Esse é o Nestor, como ele já disse. Esse é o Rodrigo Nestor. Espero que ele volte muito bem dentro de campo, porque o torcedor do São Paulo tá aflito, viu? Com essas peças faltando, né? Com essas lesões também. Então que o Nestor volte e que faça uma boa partida. E por aqui eu me despeço. Vou me despedir hoje de você nessa câmera aqui. Pois é, daqui eu vou dar um tchau, mas é um até logo, viu? Até breve, porque meio-dia estarei aqui nessa mesa, eu, Frank Fortes e Dinei, e às 6 horas da tarde a gente volta pra trocar uma resenha e fechar a casinha, beleza? Ó, não se esquece, se inscreve no canal, curte a live, compartilha com todos os seus amigos e comenta. Comenta bastante o que você espera do seu time na Libertadores, na Sul-Americana e nos próximos campeonatos nacionais. Até logo e fui!